Fala, meu confrade. Ô confrade, nesse dia de hoje a gente vai estar gravando mais esse episódio. Ô confrade, o que você tem para falar aí num breve comentário aí sobre esse reset mundial aí que o pessoal tanto comenta, que muitos acham que é tomar o dinheiro do cara que tá no banco, né? O que você tem para me falar disso aí, meu confrade? Saudações preclaros confrades. Eu acredito que o reset mundial não tenha nada a ver com isso de tomar a merreca que o pobre tem lá. Muito pelo contrário, é capaz que durante o reset mundial o pobre ganhe alguma coisa que é a tal renda mínima. Né? Universal, né? Universal. O que vai ser ceifado, na verdade, é o direito a certos bens de consumo. Não é? E o emprego. Por quê? Porque o emprego está cada vez mais automatizado, não é? A ponto de que essa grande população mundial não tem mais espaço no mercado de trabalho, fazendo com que tenham muitas pessoas ociosas sem poder de compra. Não é? Por quê? Porque essa renda mínima universal que chegou para ficar, muitos países com os auxílios emergenciais durante a pandemia vão deixar isso de maneira permanente. Mas isso é insuficiente para que você tenha o mesmo nível de consumo que tinha quando tinha um trabalho formal na indústria que pagava bem. Não é? Por exemplo, se o Bolsonaro resolver deixar de modo permanente o atual auxílio emergencial, é R$ 150. Com R$ 150 não dá para você comer e beber durante o mês inteiro, muito menos morar, pagar água, luz, energia, gás. Né? Então, o grande reset é isso, é você tirar do mercado consumidor e também do mercado produtor, porque você não vai mais ocupar o espaço de trabalho, aquele que tem a mão de obra desqualificada, o pobre ou então até a classe média. A classe média vai voltar a ser pobre, o pobre vai continuar sendo pobre. Miserável. Enquanto que os bens de consumo servirão somente para a elite. Elite industrial, elite política, elite do funcionalismo público, e o pobre vai viver sem expectativa, vai viver de vender bala em semáforo, correr do rapa, vender material falsificado, sem nota fiscal. Ô confrade, é que eu entendo a mesma que você falou. Existem muitas conspirações por trás desse grande reset mundial que eles falam. Mas eu vejo como você comentou. O que acontece? Antigamente, você tinha aquela questão da geração de filhos para alimentar a indústria que vinha ali da Revolução Industrial Inglesa e veio esse modelo industrial. Depois nós tivemos um período ali onde os robôs começaram a fazer parte dessa indústria, então ficava ali metade da mão de obra de seres humanos sendo utilizado e você tinha o robô fazendo outra atividade. Agora, nesse novo reset mundial que eles tanto falam, é o seguinte: o ser humano, o pobre principalmente, com aquela mão de obra mais barata, que é a mão de obra mais direta, né? Que é a mão na ferramenta, ele está perdendo espaço e vai perder o espaço. O exemplo disso é esses aplicativos que a gente vê no dia a dia sendo lançado, como aplicativo de banco. O banco está fadado a ser fechado, essas agências físicas, Vão ser as fintechs, né? Que nas chamam. fintechs e caixa de supermercado, que a gente já vê no dia a dia os caixas automatizados, você passa a sua compra lá e já era. A compra crescente pela internet que a gente vê a cada dia e a rapidez na entrega do teu produto. O que mais? Os professores, né? Os professores também estão fadados a perder seus empregos, porque não vai ter mais aulas presenciais em determinados Vai ser ciclos. a videoaula dos anos 90, a videoaula, o telecurso. Telecurso, Né? Só que vão trazer isso para os dias atuais como se fosse a última modernização. Né? Exatamente. E como você comentou, você fazendo com que o pobre não vai ter mais utilidade nesse sistema novo, ele vai ser gerado a classe dos inúteis, que é isso que você comentou. O renda mínima mundial vai ser criado por esses inúteis que o sistema vai gerar, então o sistema vai dar uma renda para ele mínima. Ele vai complementar essa renda mínima vendendo uma bala no semáforo ou tentando empreender alguma coisa, vendendo algo nesse sentido para complementar a renda, mas de fato, né, aos recursos naturais assim que a gente vê assim nesse mundo verde que eles estão promovendo a cada dia que passa, o pobre não tem mais acesso. O pobre é uma classe que vai virar a classe dos inúteis no sistema novo.
There's something I would like to talk about. Our relationship with nature is broken. But relationships can change. The climate crisis, ecological crisis, and health crisis, they are all interlinked. We no longer see the links between them. We only see this far. So what will we do? My name is Greta Thunberg, and I would like to connect the dots. Because let's face it, if we don't change, we are f***ed. Millions have died from COVID-19. Zika, Ebola, West Nile fever, SARS, MERS. Up to 75% of all new diseases come from other animals. Because of the way we farm and treat nature, cutting down forests and destroying habitats, we are creating the perfect conditions for diseases to spill over from one animal to another and to us. The next pandemic could be much, much worse. But we can change. 83% of the world's agricultural land is used to feed livestock. Yet, livestock only provide 18% of our calories. The way we make food, raising animals to eat, clearing land to grow food to feed those animals. If we continue, we will run out of land and food. It just doesn't make sense. The land requirements of meat and dairy production are equivalent to an area the size of North and South America combined. From Alaska to Tierra del Fuego, we have industrialized life on Earth. If we keep making food the way we do, we will also destroy the habitats of most wild plants and animals, driving countless species to extinction. This really sucks for us too. They are our life-supporting system. If we lose them, we will be lost too. In the words of the United Nations Secretary General Antonio Guterres, for too long we have been waging a senseless and suicidal war on nature. And what about the climate? We know that we need to drastically reduce our emissions starting now. When we think about the villains of the climate crisis, of course we picture fossil fuel companies. But agriculture and land use together are about 1/4 of our emissions. This is huge. It doesn't have to be like this. If we change towards a plant-based diet, we could save up to 8 billion tons of CO2 every single year. We could feed ourselves on much less land, and nature could recover. Pandemics, loss of biodiversity, climate disruption, acidification of oceans, inequality, loss of fertile topsoil, these are all just symptoms. What they all come down to is the way we treat nature, the way we value nature. We need a system change. But we can fix this. Because we are part of nature. When we protect nature, we are nature protecting itself. And finally, the animals. Every year we kill more than 60 billion animals, excluding fish, whose numbers are so great that we only measure their lives by weight. What about their thoughts and feelings? Some animals plan for the future, forge friendships that last for decades. They play, they help each other. They show signs of what we call empathy. But 70% of the animals we farm live inside factories. In the United States, that number is 99%. Their lives are short and terrible. How will we be judged? It is heartbreaking to know all this, but it is also our opportunity. We know what we can do. We can change the way we farm. We can change what we eat. We can change how we treat nature. Some of us have lots of choices, while some have none at all. Those with the most power have the most responsibility, and most of us can do something.
So, what Porque antigamente o pobre ele tinha a oferecer a sua mão de obra. Hoje em dia o pobre tem a oferecer uma preocupação ao governo, só isso. É verdade, confrade. Por isso que os governos estão também estimulando políticas abortistas, políticas até mesmo homossexuais, porque não reproduzem, né? E com isso você vai, querendo ou não, diminuindo a população mundial. Por quê? Porque o pobre vai ter filho para quê? Para ser um peso para o Estado, para ser um peso para o governo, não é? Para o governo ter que ter mais déficit, ter que prestar contas aos que bancam as suas campanhas, aos lobistas. Não, tem que aumentar a renda mínima. Não é? A renda mínima está aumentando cada vez mais o orçamento. Por quê? Porque está nascendo mais pobre. Não é? Então, assim, e agora veja como é o exato oposto na China, né? A China, que é uma nação industrializada, agora liberou para que as pessoas tenham até 3 filhos e o Estado vai custear os seus 3 filhos. Enquanto que aqui no Ocidente a gente vê o contrário, a gente vê uma política de cada vez mais redução contra a natalidade, né? De redução da população. Por quê? Porque a gente não tem indústria. Hoje em dia toda a indústria praticamente está no Oriente. Está na China, está no Vietnã, está na Indonésia, está na Índia, que ainda vai crescer muito mais a indústria indiana e vietnamita e também da Indonésia. A indústria da Turquia também vem melhorando a cada ano, enquanto que aqui no Ocidente não, o próprio Estados Unidos hoje já não é um país mais industrializado. É um país de consumo. De consumo, né? Produz mais nada. Então, assim, você vai para os Estados Unidos, você tem emprego em academia, você tem emprego em barman, lavador de prato. Que antes quem fazia esse serviço era o brasileiro ilegal que ia para lá, mexicano, né, para fazer esse tipo de serviço. Hoje em dia o americano está fazendo esse tipo de serviço porque não tem mais indústria. Ah, não, mas tem as indústrias do Vale do Silício. Essas indústrias não absorvem a quantidade de mão de obra que as indústrias, por exemplo, automobilísticas absorviam na década de 70. E essa classe média que foi gerada nos Estados Unidos na década de 70 está morta, confrade, nos Estados Unidos. Essa era a esperança que eles tinham com o Trump. Mas você comentou do terceiro filho na China, o que acontece, confrade? Sabe o que eu vejo? A China, ela passa, com essa crescente industrialização da China, o crescimento durante décadas, aí, em média aí, 8, 9, 10% as taxas de crescimento chinês, ele está com déficit de mão de obra. Só que ele não quer o imigrante no país dele, confrade, para destruir a cultura, porque ele não quer. Então ele prefere bancar um terceiro filho, que seja da raça dele, para manter o legado chinês, porque como a gente já comentou em outros vídeos, o chinês vem do império. Eles sabem o que é ser império, né? Então ele não quer um imigrante lá, de outras nações, como o africano, o brasileiro, ele não quer. Então por isso que muitas vezes ele incentiva você a ter o terceiro filho e custear, para que esse terceiro filho venha a ser uma mão de obra para ele e o futuro consumidor dele também, que ele necessita disso. Eu vejo a cultura, não só da China, como a cultura oriental inteira, com uma superioridade nesse sentido que você citou. A xenofobia, não é? Na Índia também. Na Índia, por você ser imigrante, você não tem casta. E por você não ter casta, você não é bem visto pelas famílias tradicionais você indianas. Você não se enquadra em nada ali, é? Então, cultura deles. Eles veem o imigrante como algo estranho, não é? E eu acho isso perfeito, não é? Porque o imigrante ele vai tentar levar a cultura dele para lá, e no caso nossa, a cultura ocidental, levar para lá, e vai causar o que a gente já mencionou aqui em vários vídeos, né? A degeneração do povo através dessas políticas progressistas, não é? Por exemplo, na Índia. A Índia sempre praticou um ambientalismo, não é? A vaca é sagrada, não é? Eles comem pouca carne, boa parte da população é vegetariana. Mas se o lobby ocidental chegar lá com a ideia de ambientalismo ocidental, vai completamente oposto à ideia de ambientalismo indiano, que preserva muito mais o meio ambiente do que nós. Mas nós vamos querer ensinar para o indiano que é preservar o meio ambiente. Quem quer ensinar, por exemplo, os países a preservar o meio ambiente? A Alemanha. A Alemanha que tem a sua floresta toda devastada. Não é? A Inglaterra. A França. Não é? Esses países aí que usavam carvão, maior poluidor.
Não é? Continua usando até hoje a energia deles, né, compadre? Agora, por exemplo, vem aqui encher o saco da Amazônia. Eu acho sim que tem que ter uma política ambiental, mas não ditada por fora, mas sim ditada por nós brasileiros. Não é? Agora, por que não vão encher, por exemplo, a paciência do Putin na Rússia? Onde a Rússia também tem uma grande floresta lá, só que ninguém vai falar de desmatamento na Rússia. O lobby internacional do verde, do eco, porque agora, como falei, tudo é eco, né? Então esse grande reset, ele tá levantando essa bandeira do eco, né? É o carro, é o sistema de transporte público, é tudo isso. E o único que não está inserido nisso é o pobre, porque o pobre, como a gente já comentou em outros vídeos, você pega onde o pobre mora e onde a elite mora. Há uma discrepância muito grande de verde, né? É. O que o pobre consome de produto e o que o rico consome, né? São coisas totalmente diferentes, como você já comentou em outro vídeo. O pobre polui muito mais do que o rico. Sim, porque ele compra produtos descartáveis, falsificados, que são descartáveis, enquanto que o rico ele compra bons produtos duradouros. Não é? E quanto mais você descarta no meio ambiente, mais você polui o meio ambiente. E sobre essa agenda verde aí, só para fechar esse assunto, confrade, eu suspeito também que há um grande... Porque essa agenda verde ela pegou só no Ocidente, Só no Ocidente, conforme eu disse aqui. Na Rússia, isso daí não entra, na China, na Índia, não é? Eles preservam lá, a Rússia, a Índia, preservam o ambiente deles de acordo com as políticas nacionais. Não com políticas impostas por órgãos supranacionais. Por quê? Isso pegou só no Ocidente. Porque eles querem, eu suspeito que eles querem boicotar os países produtores de petróleo. Não é? No caso, a Rússia e a OPEP. Porque, confrade, você levantou uma bola interessante. Por quê? Porque essa bandeira de onda verde está vindo ali da Europa, principalmente. E a Europa não produz nada de petróleo, ela depende totalmente de outras nações, que muitas daquelas nações foram colônia deles, para explorarem o petróleo para abastecer a Europa deles. Não é nem autossuficiente em energia, eles compram gás na Rússia. Não é? E aí agora o Biden também ele fortalece bastante essa agenda verde, não é? E o Biden já disse nos seus debates para presidente que o principal oponente dos Estados Unidos não é a China, é a Rússia, não é? Então eu não duvido de que logo a Rússia seja enquadrada em mais sanções por não estar nessa agenda verde. Quais são os países produtores de petróleo aí? Boa parte deles são anti-americanos, como por exemplo a própria Rússia, a Venezuela, o Irã, a Síria. Então eles querem castrar economicamente esses países, falando, não, o mundo é verde. Não é? Então, porque é o seguinte, confrade, você castrando esses caras, você corta o financiamento deles, porque uma grande parte da receita desses países vem da exportação do petróleo. Então a Rússia exporta gás, petróleo e derivados de petróleo, assim como outros países ali do Oriente Médio, eles cortam qualquer tipo de financiamento que pode vir o cara investir em armamento. Então é uma forma também do cara boicotar você ter um crescimento de desenvolvimento de armas no seu país, porque você pega a Rússia, ela fornece gás e petróleo ali para a Europa toda e para outras partes do mundo. E uma parte desse dinheiro o Putin pega e investe em armamento para defender a sua soberania, assim como a Síria, assim como o Irã. E você fazendo essa agenda verde, você, entre aspas, você acaba cortando um pouco desse fluxo de dinheiro que chega para os caras. Pois é, agora, se você me perguntar o seguinte, o petróleo vai perder a sua serventia, o seu valor? Eu acho que não. Até porque nos Estados Unidos, que já tem bastante carro a energia, não é? Muito mais do que aqui no Brasil, muitos dos que compraram esses carros movidos a energia estão voltando para carros movidos a combustíveis fósseis, no caso gasolina, né? Ou álcool, ou diesel, não é? Por quê? Por conta de uma série de problemas. Por conta do custo da manutenção, que é caro, por conta também da demora para carregar o carro e por conta também da insegurança de você viajar para um local para o outro, a energia acabar. Né? Então, acabou colocando na balança de que é melhor você ter um carro a combustão, sem contar a potência. Eu não entendo muito de carro, mas os caras que fizeram isso têm lá os seus motivos. Não é? E isso daí não foi um caso isolado, foram várias pessoas que relataram esses problemas.
não é? E aí você falou do Irã, não é? Para não deixar de mencionar, essa semana aqui o Israel, não é? Provavelmente, né? Bombardeou, incendiou vários navios. Um navio e a refinaria lá do Irã. Os navios iranianos foram incendiados e as refinarias também. Com certeza isso daí tem dedo do Mossad. É isso aí, confrade. Antes de terminar o vídeo, eu queria só mandar um abraço aí pro pessoal que acompanha nosso canal aí, que às vezes acaba comentando, que é o Vanderlei Ramos, o Thales, Matheus Silva, o Paulo Guilherme Tuner. Santos, Paulo Tuner, né? É. Pessoal, se faltou alguém aí, a gente nos próximos vídeos vai estar mencionando aí. Comentem aí, a gente vai sempre mandar um abraço, porque vocês estão desde o começo do canal. Estamos juntos. Um grande abraço aí.